Começa aqui mais um Comissão Executiva. Seja muito bem-vindo. Termina hoje o prazo para a entrega de propostas para a compra do BPN. O Governo tem ordem da Troika para vender o banco, nacionalizado em 2008, até ao final do mês. Se não houver propostas, a solução é desmantelar. Além do BPN, a banca está na ordem do dia. Os bons resultados nos testes de stress não conseguiram acalmar os mercados. As instituições financeiras têm muito trabalho a fazer para cumprir os desafios da credibilidade, da rentabilidade e da liquidez, mas para isso está a ser obrigada a vender ativos a correr para atingir as metas e as exigências do Banco de Portugal. Hoje vamos analisar os maiores desafios da banca em tempo de recessão com a ajuda de Eduardo Paz Ferreira, presidente do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa e professor catedrático da Universidade de Lisboa. João Pereira Leite, diretor de investimentos do Banco Carregosa e Tiago Roquete Geraldes, diretor de investimento do Banco Barclays. A todos, muito obrigada por estarem nesta Comissão Executiva. É um gosto recebê-los aqui. Começo por si, professor, por lhe perguntar o que vai ser do futuro do BPN. Acredita na venda? Muito obrigado. Enfim, em primeiro lugar, os meus agradecimentos. Venho aqui com grande prazer e felicito-a pelo trabalho excelente que tem desenvolvido. Os meus cumprimentos também aos parceiros de mesa, enfim, ainda por cima eles metidos com as mãos a sério neste problema que são os bancos hoje em dia, nesta atividade que seguramente já teve dias mais doces do que tem hoje. Ora bem, quanto à venda do BPN, enfim, tudo leva a pensar que sim, que se concretizará, embora isto de arriscar e fazer futurologia seja sempre perigoso. A venda do BPN será necessariamente uma boa coisa, não pelo encaixe financeiro que não existirá, como sabemos, o prejuízo que o Estado vai ter está mais ou menos consumado, há alguma hipótese de recuperação com os ativos que estão sobretudo parqueados nos veículos, mas, enfim, tirar o Estado do BPN e permitir que ele eventualmente volte ao mercado, e todos esperamos que seja esta a solução e não a liquidação, é uma boa coisa. Gostava também de saber a sua opinião. Bom dia. Bom dia. É sempre melhor a venda do que o desmantelamento do banco? Bom, cada situação é uma situação. Nós não conseguimos dizer se seria melhor ou pior. Foi falado várias vezes que haveria a hipótese de desmantelar o BPN e vender a cada veículo a entidades diferentes. Neste momento o Estado avançou para esta proposta e para esta forma de vender o BPN. Julgo também que não haveria muito mais espaço, dado já a primeira fase menos bem conseguida, para continuar a reinventar soluções. Isto é, estamos perante a pressão da Europa para fazer um conjunto de medidas. A venda do BPN estava enquadrada nessas medidas e eu penso que, até por falta de tempo, não será possível determinar se seria melhor ou pior. Em termos técnicos, consegue explicar-nos o que é que significa desmantelar o banco? Desmantelar o banco significa simplesmente assumir que o banco é composto por várias partes. Falou de veículos e, no fundo, o BPN tem veículos, tem a parte, vamos chamar de agências, tem outra parte que tem a ver com também aquilo que era os POS, portanto, simplesmente aqueles aparelhos que nós estamos a ver para fazer pagamentos com multibancos, etc., que também era interessante. E, nesse sentido, poderia fazer sentido dizer que este é um negócio, vamos vendê-lo a um banco. As agências são um outro negócio, temos que vendê-lo a outro banco, porque será interessante para este ou para outro banco, e um veículo ou outro veículo poderia ter um comprador mais interessado e, portanto, poderia ser a soma destas partes, poderia ser mais valiosa para o Estado do que simplesmente vender o BPN como um todo. Como disse, temos imperativos de tempo e julgo que era muito complicado, principalmente dada a história que já existia, em 10 dias fazer isto tudo. Mas, e ainda para terminar este tema, desmantelar significa, por exemplo, assumir imparidades, significa despedir alguns trabalhadores, isso estaria contemplado? Nós estamos a olhar para uma coisa muito larga, um leque muito largo de opções, isto é, desde a venda como um único banco até à venda como um desmembramento total, tal como eu descrevi, há muitas soluções no meio. E cada uma dessas soluções pode, pela parte do Estado e da entidade compradora, prever várias alíneas, vários tipos de cláusulas que poderão incluir, neste ou naquele caso, se fosse desmembrado, a assunção de imparidades, a assunção de outro tipo de compromisso por parte do Estado para com o comprador. Muito bem. Agora vamos às propostas. Em cima da mesa estará o BIC Angola, com uma proposta. Estará também a possibilidade de hoje ainda ser apresentada uma por parte do Montepio. Os brasileiros terão desistido. O que é que isto significa em termos práticos? Para nós significa alguma coisa? A nacionalidade em que vai ficar o BPN, se angolanos, se brasileiros, portugueses? Bom, o mais importante é o encaixe financeiro que o Estado vai fazer com a venda da BPN, independentemente de quem é o comprador. É óbvio que interessa que o comprador seja uma entidade credível e com capacidade de capitalizar o banco depois da compra e de o reestruturar.
é o mais importante. A nacionalidade do comprador é um bocadinho indiferente nesta altura. E sabemos que é só nestas alturas, ou sobretudo nestas alturas, que os bancos têm a oportunidade de entrar noutros mercados, noutras geografias. É difícil comparar um banco numa geografia diferente sem ser em caso de stress, como é o caso atual. É claro que este stress adicional, provocado não só pelo próprio banco, mas também pela situação crítica do país, favorece o comprador, não é? O facto de não haver um preço limite de compra, o facto até de só haver aparentemente 2 propostas de compra, vem em benefício do comprador, não é? Que tem basicamente a faca e o queijo na mão, porque sabe que o vendedor tem um tempo para vender e não tem um preço mínimo. Ou seja, é nesse sentido que fala de uma oportunidade. É uma oportunidade, seguramente. Agora, é uma oportunidade de comprar o banco. Agora, sabemos que os próximos 2 ou 3 anos em Portugal vão ser difíceis. É um banco que tem praticamente a sua atividade toda ligada à dinâmica interna do país. Portanto, sabemos que dificilmente vai conseguir fazer crescer as receitas. Agora, há um grande lado da parte dos custos, já foi aqui falado, não é? Tem 1.600 colaboradores, falou-se já numa redução de 20%, 30% dos colaboradores do banco, numa segunda fase, não é? E, obviamente, tem que ser por aí que o banco se torna um ativo rentável. O mercado está à espera de surpresas até ao final do dia? Mais propostas, eventualmente, para a compra do BPN, ou ficar-se-á por estas 2? Bom, o vendedor está sempre à espera que apareçam mais propostas, não é? É difícil na conjuntura atual, porque existe um problema na banca europeia de capitalização e existe pouco apetite por compras na banca, a não ser de economias emergentes, onde os bancos estão muito capitalizados, por exemplo, os bancos brasileiros, os bancos chineses e por aí fora, e que têm interesse em fazer diversificação dos seus investimentos. Mas na banca europeia há muito pouco, e na banca americana há muito pouco apetite por ativos, sobretudo ativos em países que nós sabemos. Quando alguém vai vender, quando um corretor vai vender um banco a gestores de fundos, a primeira pergunta que o gestor de fundo faz é: mas qual é a taxa de desemprego e qual é que é o crescimento desse país? E quando se vai fazer essas 2 perguntas acerca de Portugal, isso obviamente é um fator de desinteresse logo adicional por um ativo que é português, que está numa conjuntura difícil, que precisa de ser capitalizado, e a pergunta que as pessoas fazem é: qual é a rentabilidade que eu vou tirar deste ativo quando eu injetar capital no banco? E quando o banco tem prejuízos de 5,4 milhões de euros? Pronto, mas eu acho que faz parte também já deste pacote negocial a capacidade de reduzirem os custos significativamente a parte de custos do banco. Não é? Tânia, permite-me só uma pequena observação que é sobre esta questão. Bom, seguramente não aparecerão mais candidatos, porque todas as entidades que levantaram já manifestaram a sua falta de interesse ou interesse, e portanto a questão é saber se haverá 2 ou 1. Eu não estaria tão completamente de acordo com a ideia que é totalmente indiferente ser capital nacional ou estrangeiro, embora seja, digamos, aquilo que se vai passar nos próximos tempos. O próprio Ministro das Finanças, ao anunciar as privatizações, frisou que elas largamente seriam a entrada de capital estrangeiro e encontrou alguns aspectos positivos. Em todo o caso, eu creio que, a possibilidade que temos aqui é de ser capital angolano. Os angolanos têm vindo a assumir posições bastante importantes na banca portuguesa, que são completadas, por outro lado, com a importância que o mercado angolano tem para alguns bancos portugueses, cujos resultados positivos ficam a dever largamente a esse mercado. Portanto, digamos, começa a haver talvez algum peso da Angola, embora nas atuais circunstâncias temos que os receber, obviamente, como bem-vindos. Naturalmente que, se calhar, por alguma deformação nacionalista, tendo sempre a gostar que houvesse mais entidades nas mãos de portugueses. Só que aí é uma questão que o Dr. João Pereira Leite levantou muito bem, que é a incapacidade dos empresários portugueses financiarem-se junto de outros bancos para adquirir. E, portanto, aquilo que está em cima da mesa é a hipótese do Montepio, que, digamos, é um pequeno banco, no fundo, em comparação com os grandes. E que tem aí uma oportunidade de crescer no mercado nacional. Tem a oportunidade de crescer, e aí o importante seria justamente o número de agências, peço desculpa. O grande problema é, de facto, os grandes problemas são os trabalhadores, que são excessivos, ainda por cima, tanto quanto sei, são remunerados acima do nível médio dos outros bancos, depois, eu diria, o banco hoje em dia está muito esvaziado. Em certa altura teve muitos depósitos, praticaram uma taxa muito agressiva, isso desapareceu, a confiança no banco também, e, portanto, relançar tudo isto vai ser complicado. A grande preocupação tem que ser de minimizar, digamos, o custo do Estado, ou seja, o custo que isto vai ter para os contribuintes. Será que vão conseguir?
Eu não sou excessivamente otimista, porque há outra coisa aqui que é importante, com toda a razão foi referida aqui, que a imposição desta deadline dá muitos trunfos ao comprador. Isso é, quanto a mim, o aspecto mais criticável do programa de privatizações, porque permite, de facto, a toda a gente estar à espera do último dia e depois fazer ofertas muito baixas, sabendo que o governo português está comprometido com a privatização. 70 milhões de euros é uma oferta muito baixa? Eu diria que é tão baixa como €1, praticamente, se posso fazer um argumento pela caricatura e pelo exagero. Mas o banco vale mais que isso ou vale menos? O banco vale menos, se levar em consideração, obviamente, o fortíssimo passivo acumulado. A questão é justamente saber o que é que vai ficar para o Estado, o que é que irá com o novo comprador. E aí não tenho informação, não sei se algum dos meus colegas terá.